Bom, pessoal, boa noite para todos. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui ao CIESP, que é a Casa da Indústria, casa que acolhe vocês sempre de braços abertos. É muito bom, muito feliz, e a casa também de recebê-los aqui nessa noite. Em tempos, né, de um dia tão conturbado como esse aí hoje que a gente passou, vendo a prisão de um presidente, de um ex-presidente do Brasil, acho que nada mais inspirador do que trazer uma atividade que vai nos estimular a gerar riqueza, a produzir, a conseguir trazer desenvolvimento pessoal e profissional para nós, porque é esse o caminho que a gente está aprendendo no Brasil. Eu acho que, independente da idade que cada um aqui tem, a gente cresceu com aquela história de que quem tem amigo político, quem vive perto do poder é o cara que ganha dinheiro. Vamos estar próximo de quem está lá nos cargos eletivos, porque é isso aí que facilita a vida, é o famoso jeitinho brasileiro. E a gente vem passando por um processo de transformação. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje nada mais é do que buscar essa capacitação, essa inspiração de poder caminhar segundo aquilo que a gente acredita. Né? Dizem que tem 2 dias, os 2 dias mais importantes da nossa vida. Um deles é o dia que a gente nasceu, e o segundo dia é o dia que a gente descobre o porquê. Então acho que o empreendedor, ele está muito ligado, muito sintonizado na busca desse propósito. Qual que é a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui nesse mundo? Então aqui a nossa ideia, a ideia do CIESP, através do grupo dos jovens empreendedores, é sempre trazer alguma atividade que vá levar essa fonte de inspiração. Tá? Então, se você achar que vale a pena, que é um negócio legal, convide os seus amigos. Nós temos diversas atividades que são realizadas aqui mensalmente. Temos as nossas reuniões de trabalho, nós temos as visitas técnicas nas empresas, nós temos as palestras, nós temos workshops, rodadas de negócio. E a ideia é que a gente vá criando uma rede de contatos e um network cada vez mais forte, mais influente, que vá nos ajudando também a crescer do ponto de vista de volume de negócios e também de indicações. É importante ter esse vínculo, a gente se conhecer, saber quem nós somos. Isso a gente consegue fazer no dia a dia. Então venham participar, sintam-se bem-vindos aqui. Nós estamos sempre de portas abertas. Tá? A gente vai colocar para vocês um pouquinho só do que o CIESP ele pode trazer, quais são as ferramentas que o CIESP oferece para os associados, mas de uma maneira geral, para que a gente fique sabendo qual que é o potencial que a gente tem aqui dentro, e depois em seguida a gente vai falar sobre especificamente a atividade de hoje, junto com o nosso amigo Damião, tá bom? Então, muito obrigado por isso de todos, e agora vocês fiquem com o Damião. Boa noite, pessoal. Depois dessa apresentação, a responsabilidade aumenta, né? Obrigado, Cássia. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite do CIESP para estar falando da empresa que eu trabalho, da Casa do Pão de Queijo. Eu gostaria de registrar que está participando aqui também da palestra o Marcelo. Levanta a mão aí, Marcelo. Marcelo é o responsável pela área de manutenção da Casa do Pão de Queijo. Como ele não está muito satisfeito de me ouvir só lá dentro, ele resolveu vir aqui também para ouvir mais um pouquinho, né, Marcelo? Bem, eu vou tentar usar o microfone e esse aparelho aqui. Tem uma questão de coordenação motora. Se fosse uma mulher seria mais fácil, porque a mulher consegue coordenar bem várias atividades. O homem já é uma por vez e, dependendo da atividade, já deixa até um pouco mais complexa. Mas eu vou tentar. Eu estava aqui quando o Núcleo de Jovens Empresários voltou às suas atividades, e a primeira palestra, se eu não me engano, foi do Marcelo Cerezer. E eu vim assistir a palestra porque eu trabalhei na Vinagre Castelo, trabalhei junto com a Rose. Eu costumo dizer que é um diferencial na minha vida ter trabalhado na Vinagre Castelo. E quando o CIESP me convidou, eu falei, puxa vida, mas eu que estava assistindo, eu entendo que dá uma credibilidade muito maior você assistir a história de um empresário, né, de alguém que vai contar ali o seu dia a dia. Falei, poxa, como é que eu posso colaborar?
E aí, conversando com o Vinícius, falei, Vinícius, eu gosto de falar da Casa do Pão de Queijo, a empresa que eu trabalho hoje, me sinto confortável para falar da Casa do Pão de Queijo, né, para os participantes. Então eu vou procurar, dentro da apresentação de uma pessoa que hoje não é um empresário, dar uma visão de quanto o empregado, que nós costumamos chamar de colaborador, procura se inserir nesse contexto do grande empreendedor. Graças a Deus, nesses meus 33 anos de trabalho, eu passei por empresas que tinham pessoas à frente das empresas, os donos, os fundadores, grandes empreendedores. Porque é através de um empreendedor que monta uma empresa que a gente consegue o nosso trabalho. Então, para quem está já nessa batida há muito tempo, ou para quem vai começar, um elogio enorme. Através do empreendedor no nosso país, do mundo inteiro, é que a gente consegue gerar as oportunidades. Então eu vou, dentro da área que eu trabalho, sempre procurar uma conexão entre as etapas da Casa do Pão de Queijo, uma empresa com 50 anos de história, sempre dar uma visão de quem está de dentro enxergando o empreendedor. Espero com isso colaborar, né, com essa noite de hoje, com vocês e que possa reforçar um pouco mais aí dentro da ideia de vocês, aqueles que já estão no negócio, aqueles que estão decidindo aí enfrentar essa nova jornada. Antes disso, deixa eu fazer uma apresentação minha. Eu tenho 46 anos, sou casado, tenho 2 filhos, natural de Souza, da Paraíba. E, nascendo lá no sertão da Paraíba, lá em Souza, você leva um tempo para chegar em São Paulo. É devagar. Eu nasci em 1973. O meu pai, ele primeiro foi para Brasília. Minha mãe ficou sozinha comigo. Né? E mais um monte de irmãos dela, um monte de parente, sozinho, entre aspas. E meu pai foi para trabalhar na construção civil lá em Brasília. Brasília já estava recém-inaugurada, né? E lá era uma oportunidade de trabalho. Meu pai foi para lá. Com 6 meses eu também fui para Brasília, eu e minha mãe. Meu pai, ele era caseiro de um médico. Eu tenho pouca lembrança disso, mas eu me lembro da piscina. E o combinado com meu pai era: você não pode ter mais filhos, porque dá para ter um caseiro aqui, porém não dá para ter esse caseiro com muitos filhos. Então, o combinado com meu pai é que não era para ter mais filhos. Mais difícil nessa época, né? 1973, sem televisão, uma coisa complicada. E aí veio minha irmã. Como meu pai, acho que fazia um bom trabalho, o médico falou: olha, dá para segurar mais um. Então tudo bem, fica você, a dona Maria Aparecida, o Damião, seu filho, e a sua filha. Mas o negócio não deu certo, meu pai arrumou mais um. E aí veio o terceiro, o médico falou: olha, não vai dar. E aí o médico arrumou um trabalho para o meu pai numa fazenda em Goiás. Bem, Brasília está dentro de Goiás, né? Então não foi uma mudança tão grande assim. E a gente foi morar numa fazenda. E nessa fazenda, eu acho que foi uma das fases mais gostosas que eu me lembro da minha infância. Me lembro que eu aprendi a andar de bicicleta. A minha mãe tinha um processo de educação muito interessante. Ela provavelmente tinha feito PhD lá na Paraíba. Por quê? O meu pai ficou 3 meses para me ensinar a andar de bicicleta. E eu não conseguia. Minha mãe falou: deixa eu tentar. Ela me empurrou e soltou na descida. E aí entrei num milharal assim, a bicicleta batendo para lá e para cá. E ela um dia conseguiu resolver a questão que eu e meu pai estavam ali 3 meses para tentar resolver. A nossa família, né, que é muito comum na nossa sociedade, ela tinha um problema sério que era do álcool. Meu pai, ele era uma pessoa dependente de álcool, isso gerava transtornos em casa. A minha mãe se sentia sozinha. Qual foi a decisão dela? Vamos para São Paulo. Porque lá em São Paulo tem 2 irmãos meus e a gente vai para São Paulo. Lembro um pouco disso aí, lembro um caminhão cheio de panela. Eu não sei nem como que a gente veio, eu acho que, deve ter sido de ônibus, né? E a gente chegou em São Paulo.
E aí eu comecei a sentir, porque isso, eu tinha uns 7 anos, e aí eu comecei a sentir já uma certa, eu poderia dizer, as coisas começaram a ficar confusas para mim, porque eu morava numa casa muito boa lá na fazenda. A gente tinha tudo, café, arroz, feijão, muita coisa que precisava comprar, às vezes ia na mercearia comprar uma carne, alguma coisa assim, mas tinha tudo. Eu andava de bicicleta, eu era muito querido pelo dono da fazenda, então eu tinha brinquedos, né, minhas irmãs. Quando a gente chegou em São Paulo, 10 dias fiquei na casa de um tio, 10 dias na casa de outro tio, e o meu pai também tinha uma irmã aqui, e mais uns dias na casa dessa irmã do meu pai, e você percebe que você não está num ambiente seu. Só fazendo um parênteses, meu filho tem 21 anos, mora em São Paulo, ele estuda lá. Quando ele volta, eu já acho estranho, né? Porque você se acostuma. Bem, o que a gente tinha era suficiente para morar numa favela. E aí meu pai e minha mãe compraram um barraco em São Bernardo do Campo. Até então, com 7 anos, eu não entendia o que era isso. Não dá para você ter, uma criança não dá para ter muito essa dimensão de questões estruturais. Cheguei lá, comecei... Não achei tão estranho, mas quando eu comecei a estudar, aí começou a me chamar a atenção. Porque você vai na casa de um coleguinha da sua classe, a casa é diferente, o banheiro é diferente, a estrutura é diferente, e aí eu comecei a perceber que o local que eu morava era um local com estrutura muito precária. Eu morei por quase 15 anos nessa favela, né? E ali eu entendo que é minha primeira visão de empreendedor. E o que eu entendia que tinha que acontecer na minha vida era o seguinte: eu precisava trabalhar, porque eu queria trabalhar para ajudar a minha mãe e meu pai a comprar uma casa. Quando eu escuto um jogador de futebol, que a grande maioria vem de uma origem simples, e fala assim, não, meu sonho era comprar casa para minha mãe e tudo mais, aquilo me emociona. Porque eu vejo muito, quando a pessoa fala isso, eu vejo muito a minha história. Então a minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque o meu objetivo era esse, ajudar os meus pais a conseguir uma estrutura melhor. Principalmente a minha mãe, né? Eu tinha sempre essa questão do álcool lá em casa, ela era um pouco complexa e eu era muito mais apegado à minha mãe, então eu sempre entendia que eu precisava avançar na vida para poder dar uma condição melhor para minha mãe. Dentro desse contexto, o que eu percebi olhando ao meu entorno era: só muda através do estudo e do trabalho. Não tem outro jeito. Porque eu já percebia no lugar que eu morava, que era um lugar hostil, quem não estava trabalhando e partiu para a vida do crime, a cada 2, 3 meses você via alguém que morria. Então eu falava, bem, aqui não deve ser o caminho é outro. E eu fui estudar. Eu fiz técnico em administração de empresa, eu fiz superior em economia, depois eu fiz superior em direito. Eu tenho uma especialização em recursos humanos, direito do trabalho, processo do trabalho, formação em coaching e relações trabalhistas e sindicais. Confesso que agora estou um pouco mais cansado para estudar, mas o direito do trabalho e relações trabalhistas e sindicais eu fiz recentemente. Eu me vejo dos 7 anos até os 35, 40 anos praticamente sem parar de estudar. Sempre estudei. Sempre. Trabalhar, eu comecei com 12 anos. Em julho de 85 agora eu completo 34 anos de trabalho. Não são 34 anos de contribuição, porque o meu primeiro ano eu não era registrado. Lá em São Bernardo do Campo tem o CAMP, que é o Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro. Aqui vocês conhecem a Guardinha, né? Lá em São Bernardo era com esse nome. Eu fiz um curso de janeiro a junho, e em julho eu entrei nessa empresa na Mangels e fiquei nessa empresa 7 anos e pouco aproximadamente. 8 anos fiquei nessa empresa. Eu lembro que em 93, no começo do ano, olha como as coisas, né, quando você decide fazer alguma coisa, você é empreendedor, e principalmente se você colocar num papel, né, para aquilo focar a sua energia, o seu cérebro, né, para deixar você focado. Eu lembro de uma passagem muito interessante que eu falei para minha mãe assim, mãe, eu não aguento mais morar nessa favela. Eu vou sair dessa favela. A gente tem que sair dessa favela de qualquer jeito. Não é possível.
Isso foi em janeiro. Quando foi em novembro, eu fui mandado embora. Quando eu fui mandado embora, eu encontrei na rua, estava indo da minha casa até uma pizzaria, a pé, passa um carro, para, aí eu chego perto, era o meu ex-diretor da empresa que eu trabalhava. Falou, Damião, fiquei sabendo que você saiu da Mangues. Eu falei, saí. Não quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Então, tá aqui o meu cartão. Aí eu olhei no cartão, Vulcabras Jundiaí. Nem sabia onde ficava Jundiaí. Ouvi um pouco da 105, na época, a 105 já era uma rádio conhecida, né? E aí eu falei, puxa, Jundiaí. Peguei um trem lá em Santo André. Levei 3h30 para chegar aqui. Atravessei aquele mato ali que eu não conhecia nada em Jundiaí. Quase fui assaltado lá para chegar na Vulcabras. Cheguei lá, o coordenador fez 2 perguntas para mim, eu errei as 2 perguntas. Ele falou assim, ó, você está contratado. É só você, o salário é esse, é só você vir para cá. Eu falei, eu vou. Então tá certo, você começa no dia 10 de janeiro. Isso era final de ano. Eu saí da Vulcabras, fui a pé até o centro de Jundiaí, peguei um jornal, olhei as pensões, fui em 3 pensões e já deixei certo uma pensão. Cheguei em casa e falei, mãe, estou saindo daqui, estou indo para Jundiaí. Ela falou, nossa filha, mas onde é isso? Eu falei, é longe. Mas eu vou trabalhar para lá. E eu vim para Jundiaí. De 94 a 95 eu trabalhei na Vulcabras, eu tinha 21 anos. Eu peguei o pior período em termos da área que eu trabalho, que é recursos humanos, foi esse período da Vulcabras. Eu lembro que nós mudamos o sistema e a gente tinha na época 3.000 empregados. Tem um departamento na época que era o departamento chamado EVA, tinha mais de 300 pessoas no departamento. Todos os olerites saíram zerados. O pagamento estava certo, mas o olerite estava em branco. Parou o setor. A gente virava à noite trabalhando. Era uma equipe jovem no departamento pessoal. Eu na época tinha 21 anos. Mas eu estava sozinho em Jundiaí, saía da pensão 6 horas da manhã, voltava para casa 11 horas da noite. Eu vivia na Vulcabras. Minha vida era Vulcabras. Minha vida tanto era Vulcabras que foi lá que eu conheci a minha esposa. É interessante essa passagem, porque quando eu cheguei no dia 10 de janeiro, a minha esposa saiu de férias 10 de janeiro. Eu trabalhava no departamento pessoal e ela na área de benefícios. E eu fazia só rescisão. Eu fazia 170 rescisões por mês. E na rescisão, normalmente você faz um desconto de alguma coisa, né? Desconta uma farmácia, desconta uma hora extra. E uma pessoa descontei uma farmácia, a pessoa veio reclamar. Só que os recibos da farmácia ficavam no benefício. Não ficava no departamento pessoal. E eu fui lá pedir o comprovante. O que falaram para mim? Só quando a Simone voltar. Eu falei, eu preciso resolver o problema da rescisão. Só a Simone vai resolver o seu problema. Isso essa brincadeira ficou nas férias. Né? Só a Simone vai resolver o seu problema. Só a Simone vai resolver o seu problema. Quando ela chegou, que ela também entrou mais cedo no dia, eu entrava mais cedo, eu olhei aquela menina, tinha 20 dias que aquela menina não aparecia. Eu falei, você é a Simone? Ela falou, é. Eu falei, só você vai resolver um problema meu. Ela nem sabia quem era. Né? Coitada, acabou casando comigo. Muito bem. Eu fiquei pouco tempo na Vulcabras e entrei na Ideal Standard. Uma empresa excelente também. Uma pena que não está mais trabalhando aqui. Né? Acabou fechando essa unidade. A marca, que é a American Standard, fechou a unidade aqui. Mas eu saí bem antes de fechar e fiquei lá de 95 a 2001. Aí eu estava em crise existencial. Por quê? 2001, desde 85, eu ainda apontava cartão. Manual. Aí um dia eu cheguei na padaria de bairro, que você compra um pão, a moça anota ali naqueles rascunhozinhos o valor que você vai ter que pagar. Eu cheguei na padaria, a moça me deu um cartão. Eu falei, que é isso? É um cartão, só passar no caixa. Já estava eletrônico a padaria. Eu falei, não é possível. A padaria está eletrônica e eu estou apontando o cartão. Isso não é possível. Não é possível. Aí comecei a procurar emprego. Fui cair lá na Castelo. Graças a Deus. A coordenadora da Castelo, a Rosângela, gostou de mim e me fez a proposta. Eu saí para ganhar menos. Então, às vezes, quando a gente está empreendendo, a gente abre mão de algumas coisas porque nós enxergamos um ganho futuro. Falam muito do Rubinho Barrichello em relação a isso no começo de carreira. Dizem que o começo de carreira dele, ele escolheu alguns contratos que ele recebia mais que as
as escuderias não tinham os melhores carros. Ele poderia ter tido resultados melhores se tivesse escolhido outras escuderias, ganhando menos, mas talvez com um carro mais potente, né? E eu fui para uma empresa que eu fiquei encantado. Por que eu fiquei encantado lá na Castelo? Primeiro eu cheguei uma porta de vidro que abriu automático. Eu falei, nossa! E aí me levaram para fazer entrevista na sala do Marcelo Cerezer. Eu falei, nossa, esse negócio é bom, né? Mal sabia eu depois onde eu ia entrar. Tô brincando. E fui trabalhar na Castelo e lá eu tive uma oportunidade excelente de conhecer quase todos os departamentos da área de recursos humanos, porque quando você trabalha numa empresa teoricamente menor de estrutura, você faz mais coisas. Eu trabalhava, por exemplo, na Vulcabras com 3 mil empregados, eu só fazia rescisão. Saí de lá fazendo o quê? Rescisão, não sabia fazer outra coisa. Fui para Vinar Castelo, na época com 150 empregados, que eu fazia tudo na área de recursos humanos. Eu apresentava PPR, participação dos resultados, eu falava com o sindicato, eu fazia folha de pagamento, eu ajudava em programas de desenvolvimento interno, eu e todo mundo, porque todo mundo tinha que fazer tudo. Uma empresa menor é bom por causa disso. Quem é empreendedor, quem é empreendedor sabe disso, que não tem uma grande estrutura, sabe que tem que fazer um monte de coisa, faz o financeiro, faz o comercial, e assim vai. Então a Castelo foi um grande diferencial para mim, de 2000 a 2004. Quando chegou em 2004, eu ainda era, teoricamente, mas eu estava numa posição de analista e eu queria assumir um cargo de gestão. Eu entendia que eu tinha me preparado para isso. E eu falei para a Rosângela, eu estou feliz na Castelo, mas eu quero ser um profissional que atua no cargo de gestão. Ela falou assim, Damião, aqui na Castelo não vai dar. Porque olha só, tem eu como coordenadora, tem a Jéssica como gerente, que é dona da empresa também. Não tem muito espaço. Eu acho que você vai ter que procurar alguma coisa. Ela falou, eu vou te ajudar a você procurar alguma coisa. E eu consegui entrar na Roca, antiga Insepa, Celite, Logasa, num cargo de coordenação. De lá, eu fui para a Casa do Pão de Queijo e entrei em maio de 2007. Em maio de 2019 agora, eu completo 12 anos na Casa do Pão de Queijo. E eu me sinto privilegiado porque nesses 12 anos eu consegui acompanhar várias passagens da empresa. O que acaba permitindo ao profissional que está dentro da empresa ter oportunidade de se desenvolver em muitas coisas. E de novo, a Casa do Pão de Queijo, em termos de estrutura de empresa, também é uma empresa pequena. A fábrica que a gente trabalha aqui tem 130 empregados. Então, quem está lá dentro tem a oportunidade de fazer um monte de coisa. O Marcelo, que é o coordenador da manutenção, mas tem um envolvimento, por exemplo, com o sistema de garantia de segurança alimentar, que é muito além do que talvez numa empresa maior ele faria como responsável pela área de manutenção. Então, ele faz N cursos lá dentro para estar ajudando os profissionais a manter um sistema que vai além do próprio trabalho dele. Marcelo, até o ano passado, quiseram roubar ele da gente, e a gente contou uma história para ele, e ele resolveu apostar no projeto e está lá com a gente. Provavelmente, além da questão financeira, o Marcelo deve ter visto também que ele está numa empresa no qual permite ele desenvolver um bom trabalho e permite ele crescer. Porque isso move a gente. Quando você está empreendendo na sua vida, você projeta algo lá na sua frente. Eu também sou membro de um grupo de recursos humanos que tem suas reuniões aqui no CIESP. A Casa do Pão de Queijo é associada do CIESP e a gente tem tido nos últimos anos muitos ganhos por conta de ser associado do CIESP. Eu vou dar o último ganho só para não alongar muito. A CETESB mudou a sua fórmula de calcular a licença de operação. Até então ela calculava pela área construída. Nós temos lá 6.700 metros quadrados de área construída e um terreno de 40 mil metros. Então, a última licença nossa, 3 anos atrás, custou em torno de 6 mil. Esse ano, o CETESB queria cobrar 50 mil reais. O CIESP, através de uma liminar, conseguiu beneficiar todos os seus associados e o cálculo foi refeito e a gente pagou em torno de 5 mil reais lá que tem que ser pago.
fora outros ganhos que a gente já teve aí por conta de ser associado do CIESP. E, como passou no vídeo aqui, o CIESP tem vários grupos temáticos aqui. Meio ambiente, recursos humanos, logística. Então, você, a sua empresa participando aqui, ou responsáveis de áreas de sua empresa participando do CIESP, está participando de um ambiente muito saudável que consegue produzir muitas informações, ajudar bastante os profissionais e também deixar a empresa mais segura no seu dia a dia. Muito bem. Jimmy, vamos lá? Casa do Pão de Queijo. Dezembro de 2006, eu fui fazer a entrevista. Cheguei, sentei no sofá que tem na recepção, tem até hoje esse sofá. E estava tendo um treinamento lá no auditório. E aquele cheiro de pão de queijo. E pão de queijo, tem duas coisas que me remetem à minha mãe. Meus pais já são falecidos já. Duas coisas que me remetem à minha mãe. É pão de queijo e doce de banana. Nossa, o doce de banana da minha mãe é uma coisa assim... Isso é natural, né? Porque você come uma coisa de alguém muito tempo, é claro que aquilo vai ficar gravado para você, né? Com certeza cada um aqui fala de alguma coisa de alguém muito próximo. E eu ficava olhando aquele pão de queijo e eu pensava assim, não, eu vou trabalhar nessa empresa. Eu sempre gostei de pão de queijo, não é possível que não vai dar certo. Vai dar certo. E eu fiquei a tarde inteira lá fazendo entrevista e não levaram pão de queijo para comer. Tanto é que quando eu entrei lá, eu falei, olha, quando chegar alguém aqui que tiver algum treinamento, alguma coisa, vocês, por favor, vocês forneçam pão de queijo para a pessoa. Não pode, isso aí é um crime, né? E outra, ele é um candidato hoje, mas é o nosso cliente amanhã. Se não der certo aqui, ele vai consumir na nossa loja. Tá? E eu olhei aquilo e falei, nossa, eu vou trabalhar nessa empresa, não é possível. Mas eu não tinha a dimensão do que é a Casa do Pão de Queijo. Então vamos lá. A Casa do Pão de Queijo, ela nasceu de uma coisa bem feita. E muita coisa na vida da gente nasce de algo que você faz bem feito. A vovó Artêmia, que é aquela senhora simpática, que empresta o relevo do rosto dela para ser a logomarca da Casa do Pão de Queijo, fazia um pão de queijo e vendia no restaurante Rubaiá, lá em São Paulo. Restaurante famoso, caro. Servia lá de entrada, né, para o pessoal. E muito elogiado. O filho dela, o seu Mário Carneiro, engenheiro industrial, ele percebeu que ele tinha alguma coisa diferenciada ali na mão. Puxa, minha mãe faz algo muito bacana, não é possível. Um dos melhores restaurantes de São Paulo, ela recebe esse elogio, é porque é bom mesmo. E eles resolveram montar uma loja no centro de São Paulo. Em 1967, foi montado a primeira loja da Casa do Pão de Queijo. Existe um número lá que alguns contestam, mas virou um dogma, né? Não adianta querer falar que não existe. Tem aquele, na escolinha do professor Ramon, tinha aquele lá, né? Me prova que teve, você tem a prova dos comprovantes que vendeu, mas segundo os relatos, em um único dia lá na Rua Aurora, a gente vendeu mais de 42 mil pães de queijo. E de novo, um negócio bem feito, ele vai te gerando novos negócios. Dizem que é um princípio, né? Só fazendo uma pequena pausa, olha como as coisas são. O Roberto Carlos, o jogador de futebol que já é aposentado, que veio lá de Araras, também simples. Jogou bem no União São João de Araras, foi contratado pelo Palmeiras, na época da Parmalat, o Palmeiras com uma estrutura muito interessante, empresa, tá? Fez um excelente trabalho no Palmeiras, foi vendido para a Inter de Milão, um dos maiores clubes do mundo, fez um excelente trabalho na Inter de Milão, foi comprado pelo Real Madrid. E ficou por mais de 10 anos como titular da lateral esquerda do Real Madrid, foi campeão mundial pela seleção e disputou algumas Copas do Mundo. Quando ele saiu de Milão
para Madrid, ele foi alugar uma casa, já com capacidade financeira discutível. Ele foi visitar uma casa, o dono da casa falou para ele assim: Roberto Carlos, vamos fazer uma combinação? Em vez de você alugar minha casa, você fica de graça, tá? Só que você se compromete a jantar uma vez por semana no meu restaurante. Ele aceitou, né? Coitado. Quer dizer, de novo, né? A gente se propõe a fazer alguma coisa. Eu me propus a abrir uma empresa, montar um negócio. Vamos fazer isso bem feito? Vamos fazer da melhor maneira possível? Por quê? Com certeza isso vai gerar outros negócios. Porque alguém está vendo. Alguém está consumindo. Alguém está comprando. Alguém está interagindo com você. Da loja bem feita, surgiram mais lojas. E a família foi aumentando. Uma loja, 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas. E aí você que é empresário, num determinado momento você vai se deparar com uma situação que é o seu filho começa a entrar no negócio. E o que esse maluco vai fazer no meu negócio? Né? Em 83, foi construída a primeira fábrica. Então a gente vai de 67 até 83, aumentando essas lojas, a produção sendo feita na própria loja, e aí cada loja fazendo talvez de um jeito, não tem aquela padronização, mas a receita ainda da Vovó Artêmia, e as lojas tudo ali no centro de São Paulo, de uma certa forma você tem um olhar ainda, um controle. Mas em 83 já se fala da nossa primeira fábrica. E aí em 87 é que vem o filho mais velho, né, do seu Mário Carneiro, o neto da vovó Artêmia, que é o atual presidente da Casa do Pão de Queijo, que hoje tem 56 anos. Na época ele tinha ali os seus 17, 18. Ele fala assim: pai, sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando que a gente tem aqui umas 10, 11 lojas. Por que a gente não monta franquia? Aí o seu Mário fala: o quê? O que é isso? Que hoje você falar em franquia é algo relativamente conhecido por nós. Mas imagine isso em 1987. Eu acho que chegava próximo do modelo era o McDonald's. Né? Era o destino. Eu lembro que parte do meu salário do mês eu separava para ir uma vez por mês no McDonald's tomar um sundae. Eu me sentia o cara tomando sundae no McDonald's lá em São Bernardo do Campo. Colocava aquela camisa New Wave, né? Pegava o ônibus, tênis All-Star vinho, uma calça Levi's, né? Puxa, pensa num cara que era o cara. Eu ia tomar um sundae no McDonald's. E o Alberto, novo no negócio, ele pegou uma base já montada. Já tinha algumas lojas. Já tinha uma fábrica. Ele poderia simplesmente continuar apertando a roda. Mas ele olhou um pouquinho mais à frente. Ele falou: eu quero empreender naquilo que já foi um empreendimento do meu pai e da minha avó. E ele montou, ele visualizou um conceito de franquia. Eu acho que essa nossa origem de franquia hoje é um nosso calcanhar de Aquiles, porque como que ele fez? Ninguém conhecia a franquia nessa época. O que ele fez? Chamou os amigos, né? Por exemplo, eu chamo a Rose, chamo o Marcelo, chamo o Vinícius, chamo o Jimmy. Falou: ó, vamos montar aqui. Vocês não querem ser franqueado da Casa do Pão de Queijo? Que é isso? Eu vou colocar meu dinheiro aí? Não, a gente fica sócio. Então ele foi ficando sócio de um monte de gente e foi montando um modelo de franquia. E foi aumentando. E aí os desafios também foram aumentando, porque você vai saindo próximo do seu quintal. Lá começou a ter lá Raposo, Extra Raposo, Tavares. Aí começou a falar uma loja no Rio de Janeiro. O negócio começou a aumentar. As complexidades começaram a aumentar. Aí também vem a primeira sinalização para a gente. Quando eu estou empreendendo, eu preciso também tentar visualizar esse crescimento do meu negócio
para que eu possa estar preparado. Para que eu possa continuar atendendo daquele jeito que eu atendia quando estava totalmente sob o meu domínio. E a Casa do Pão de Queijo, ela estabelece o início de franquia, e é aqui que surge o logo da Vovó Artêmia. O logo da Vovó Artêmia, né, que é o relevo do rosto dela, foi feito por um franqueado. Franqueado um dia, para presentear a Vovó Artêmia, ele fez um quadro para ela, que era o relevo do rosto dela, de pequenas pedrinhas. Uma coisa linda. E aí levou para lá, e aí quando o seu Mário, o Alberto na época, a Vovó Artêmia viram aquilo, falou, está aqui o nosso logo. Aqui também vem um outro ensinamento para a gente, né? O negócio é meu, eu conheço muito dele, normalmente eu dou o tom nele, mas tem muita gente dando ideias boas. Eu preciso estar aberto a ouvir, olhar essas sinalizações que vêm também, tanto dos meus colaboradores, dos meus empregados, dos meus clientes, dos meus fornecedores. E aí surge o logo da Vovó Artêmia. Em 1999, então a empresa já, aí com uns 10 anos já de franquia, um número aproximado de mais de 130 lojas, a gente resolve investir num canal que nós chamamos lá dentro de torre. Torre de uma torre. Tá? O que é uma torre? Uma torre é um ponto comercial que não dá para ser uma loja. Então, por exemplo, dentro de uma loja de conveniência, dentro de uma livraria, então normalmente está dentro de um outro estabelecimento. Eu coloco ali uma vitrine, que ela vai ter alguns produtos, às vezes tem uma máquina de café, vai depender também daquela estrutura. Tem um mix bem reduzido de produtos, mas com isso a gente conseguiu abrir pequenos pontos de vendas. Isso ajudou bastante na época a fortalecer ainda mais a nossa marca. Porque a Casa do Pão de Queijo é uma das marcas bastante conhecida no Brasil. E ela não é uma empresa de atuação em mídia. Você não vê a Casa do Pão de Queijo, por exemplo, em comerciais de televisão. Não é o nosso estilo. Não está nem dentro das nossas estruturas, da nossa capacidade financeira. Mas ela ficou muito conhecida porque a Casa do Pão de Queijo, ela se instalou com uma quantidade muito grande em pontos de grande circulação. Então, aeroportos, terminais rodoviários. Eu lembro que não sei se ainda tem, eu tinha uma Casa do Pão de Queijo até dentro de um shopping na 25 de março. E isso ajudou a divulgar a marca. Tanto é que às vezes eu chego em algum lugar que eu estou com a camisa da Casa do Pão de Queijo, ou que eu falo que sou da Casa do Pão de Queijo, normalmente as pessoas conhecem. A grande maioria conhece. Quando chega em 2000, a Casa do Pão de Queijo começa a experimentar uma dificuldade no crescimento. Parece ser maluco isso, né? Eu estou crescendo, mas ela começa a ficar dentro ali da Barra Funda, ela começa a ter um problema, por quê? Como a sua atividade industrial aumentou muito em função do número de franquias, ela não conseguia mais expandir a sua planta, e o entorno começou a ficar insatisfeito com a movimentação da Casa do Pão de Queijo. Caminhão, entra caminhão, sai caminhão, atividades, horários mais estendidos. Então, o que a família pensou? Olha, a gente está próximo aí de 250 lojas aproximadamente, 200 lojas franqueadas, a gente precisa dar um salto. Nós temos. A gente lá atrás tivemos uma visão de crescer, empreendemos por conta disso, né? Só que agora a gente está percebendo que nós estamos colocando em risco o atendimento da rede. Por quê? Porque eu tenho loja em Brasília, eu tenho loja em Minas, eu tenho loja no Rio de Janeiro, aliás, tinha bastante loja no Rio de Janeiro. A família, o que ela resolve fazer? Ela resolve vender
parte da Casa do Pão de Queijo. Então ela vende 70% das ações da Casa do Pão de Queijo para um fundo de investimento. Então, a conclusão que a família chegou na época era que, para a gente continuar crescendo, eu vou precisar de um apoio externo. Financeiro e de gestão. Financeiro para adequar a estrutura. E aí um fundo de investimento compra a Casa do Pão de Queijo e traça um plano para a Casa do Pão de Queijo. Constrói uma fábrica, a fábrica aqui em Itupeva. Essa fábrica levou um ano para ser construída e ela foi inaugurada no dia 15 de setembro de 2001. Ela começou com 99 empregados. A família já não era mais principal acionista, o banco entra com uma equipe de gestão. Os 2 primeiros anos, essa equipe não consegue dar um bom resultado, provavelmente por um desconhecimento do negócio de franquia, e aí convida o Alberto, nosso atual presidente, que era um sócio minoritário e tinha saído da gestão, mas o banco, na época da compra, acredito que ficou com uma boa imagem do trabalho dele. Convida o Alberto para assumir como presidente da empresa, cuidando principalmente das áreas de relacionamento, das áreas comerciais da empresa. O Alberto volta como executivo contratado, um acionista minoritário, mas como um executivo contratado. E a gente começa num processo de expansão. Nós fomos beneficiados por uma época em que verificava-se investimento. Então nós saímos rapidamente, em torno de 5, 6 anos aproximadamente, de 200 lojas para quase 400 lojas. Eu lembro quando eu entrei em 2007 na Casa do Pão de Queijo, o número que a gente tinha referência era um crescimento de 50 lojas. Falo crescimento porque você tem, durante o ano, você tem fechamentos, é comum, a gente tenta evitar o fechamento, mas às vezes você não consegue. E você tem as aberturas, o saldo era sempre positivo de 50 lojas. Então a Casa do Pão de Queijo chegou a quase 400 lojas aí, muito rapidamente. Introduzimos linhas novas de produto. Aqui na fábrica a gente produz pão de queijo, produz linha de folhado, uma linha de salgado, que a gente chama pastel de forno, que é como estilo uma empanada. A gente monta vários tipos de sanduíches. A gente também envasava polpa, agora nem tanto. Nós fazemos um bolo, daqui a pouco passa aqui, a gente compra uma marca, a gente faz um bolo também. E aqui é um grande centro de distribuição. Por quê? Nós recebemos de vários fornecedores nossos a maioria dos produtos para enviar para o franqueado, através do único pedido que ele faz, quase que tudo que ele precisa para a loja dele. Esse é o nosso modelo. Em 2008, e aí eu como profissional de recursos humanos, eu entendo que é uma época para os colaboradores da Casa do Pão de Queijo riquíssimo. A gente, num projeto de 3 anos, nós montamos um sistema de segurança alimentar e certificamos esse sistema numa norma reguladora, na norma ISO 22000. Isso quer dizer o seguinte: quem tem esse certificado é uma empresa que produz um alimento potencialmente seguro para o consumo. Então, o nosso sistema de produção, desde a homologação do nosso fornecedor, recebimento de matéria-prima, processamento da matéria-prima até transformar no produto acabado, que é o nosso, vamos colocar o pão de queijo, o armazenamento disso, até o armazenamento, até a hora que ele vai sair no caminhão, esse produto está potencialmente seguro pela Casa do Pão de Queijo. Aí o que nós temos que monitorar? O transporte, e hoje a tecnologia tem dado muita solução para você. Você consegue receber relatórios de média de temperatura, porque de repente o caminhoneiro poderia sair daqui com um caminhão que é congelado, desligar em algum ponto, e aí o produto seu está descongelado. Você consegue monitorar isso hoje. E ter um franqueado
conscientizado que ele recebendo esse produto, ele também tem que fazer um armazenamento adequado até entregar para os nossos consumidores. Eu estou há 12 anos na Casa do Pão de Queijo, praticamente, eu considero 12 anos, mesmo que alguém me demita, eu entendo que o meu aviso prévio vai até 5 de maio lá, então já dá para dizer que eu tenho os 12 anos. Nunca tivemos um problema com alguém que consumiu um produto nosso e que passou mal. Nunca. E a gente fala isso para o franqueado e eu também fico feliz, isso é uma tranquilidade. Acho que é muito ruim trabalhar numa empresa e às vezes saber que em algum momento vai chegar alguém para reclamar de alguma coisa muito séria. Tá? Existem alguns produtos e serviços que são muito sérios na vida da pessoa. Qualquer produto, qualquer serviço que eu, empresário, resolvo fazer para vender para alguém, eu tenho que ter responsabilidade daquilo. Mas tem algumas coisas que impactam, sim, na vida da pessoa de uma maneira muito séria. Então, a Casa do Pão de Queijo, ela consegue essa certificação. A gente atinge aqui o auge nosso a 1.000 pontos de vendas, com 400 lojas e 600 torres. Foi uma época, assim, 2008 até 2013... as melhores épocas para nós. Vamos pensar em recebimento de participação nos resultados. Quando a gente entrevistava um candidato, nós da área de recursos humanos, a gente enchia a boca para falar que ele recebia um programa de participação nos resultados. Você entrou lá quando, Marcelo? Já na contratação do Marcelo, a gente tinha que afinar o discurso. Olha, nós temos um bom programa, mas não está dando resultado. Não era, Marcelo? Porque eu também não queria depois escutar que o cara, você não falou que a gente recebia? Não dava mais para falar. 2010, o fundo de investimento que tinha 70% das ações da Casa do Pão de Queijo resolve vender. Porque normalmente o fundo de investimento, que hoje é o que tem comandado aí um percentual muito grande das empresas, tá? Eles vão captar recurso financeiro de um grupo de pessoas, vai montar um fundo e vai dizer para essas pessoas, olha, se a gente comprar algumas empresas, vai dar um retorno muito maior do que se a gente aplicar esse dinheiro. Para isso, normalmente eu compro uma empresa com um valor baixo, sei que essa empresa tem potencial, eu dou uma energizada nessa empresa. Então, quando o Banco Pátria comprou a Casa do Pão de Queijo com 200 lojas mais ou menos, ela foi vender a Casa do Pão de Queijo com 1.000 pontos de venda. Todo ano pagando dividendos para o pessoal do fundo de investimento e ainda vendendo por um bom preço. É um bom negócio. E para nós que estavam lá na empresa, também é um excelente negócio, porque a empresa foi melhorada em todo esse processo. Em 2010, o fundo de investimento vende. E aí a família, o que ela faz? Ela faz um caminho inverso. Ela recompra mais 20%, passa a ter 50% e entra um novo fundo de investimento com 50%. Esse novo fundo de investimento era um fundo de investimento que a primeira aquisição deles no Brasil era a Casa do Pão de Queijo. E foi uma época que a gente ficou eufórico lá dentro. Por quê? Porque a mensagem que nós recebemos e que nós repassamos para os nossos colaboradores era de que esse fundo de investimento entendia que a Casa do Pão de Queijo ia ser o principal guarda-chuva de outras indústrias de alimentação que seriam complementares ao nosso negócio. Então nós faríamos novas aquisições, eu já me via como gerente de recursos humanos de um monte de empresa, e eu falei, nossa, o negócio vai ficar bom aqui, vamos que vamos, né? E foi aí que essa empresa comprou os direitos dessa marca, o melhor bolo de chocolate do mundo. Não é arrogância falar que é o melhor bolo de chocolate do mundo. Esse melhor bolo de chocolate do mundo, para quem não conhece, é uma marca de Portugal. O senhor Carlos, ele tem um restaurante em Portugal. E uma das sobremesas dele é um bolo de chocolate. E esse bolo de chocolate começou a ficar famoso. Então, começou a ficar famoso a tal ponto de cliente chegar na mesa e só pedir o bolo. E o seu Carlos ficava até nervoso, porque ele estava lá no restaurante dele. Eu queria vender só o bolo é uma sobremesa, né? Ele falou, que raios, esse negócio aqui está me atrapalhando, né? Entre aspas. Ele, do lado do restaurante, montou um
lugarzinho ali só para vender o bolo. Já quer só comprar o bolo, compra ali para não ter que vir no restaurante só comprar o bolo. E ele montou. Só que os clientes começaram carinhosamente a chamar esse bolo do melhor bolo de chocolate do mundo. Ele aproveitou essa deixa do cliente, mais uma vez a ideia do cliente, né? Montou o melhor bolo de chocolate do mundo e ele teve a seguinte visão: poxa, eu gostaria de levar isso para o mundo. Então eu vou fazer um master franqueado, não era esse o nome que ele estava usando, mas eu vou ter uma pessoa em alguns países que eu vou vender a licença. Essa pessoa, eu vou ensinar como é que faz, eu vou ensinar o segredo da receita, e essa pessoa vai desenvolver esse produto no seu país. Uma empresária de São Paulo foi para Portugal, comprou essa marca, montou uma fábrica na Oscar Freire, ali em São Paulo. Quando eu falo montou uma fábrica, algo bem pequeno, tá? Então era a loja na frente e no fundo da loja era a fábrica. Você já estava aqui quando a gente trouxe? Não, né? Então, era o outro Marcelo. E ela cuidou com tanto apreço esse negócio que ela começou a montar franquia. E ela começou a abrir algumas lojas. Então tinha ali no Oscar Freire, no Shopping Higienópolis, na Vila Mariana. Ela conseguiu uma lá em Brasília. Ela conseguiu uma loja, se eu não me engano, em Fortaleza. E a Casa do Pão de Queijo, um dia, um dos acionistas da empresa passou lá e comeu esse bolo. Esse negócio é bom. E aí o banco resolveu comprar dela os direitos da fabricação e da comercialização da marca. Inicialmente, o nosso desenho é de que as marcas seriam separadas. Tá? A gente entrou no momento no qual o país recuou seu nível de economia e a gente não conseguiu avançar com uma marca sozinha. A gente tentou fazer o que nós chamamos de co-brand. A gente grudava uma loja da Casa do Pão de Queijo com uma loja do melhor bolo de chocolate do mundo. Então, de repente, eu estava num shopping com 40 metros quadrados usando Casa do Pão de Queijo. A gente fazia uma pequena reforma, pegava uma parte daquela metragem, o aluguel do franqueado não mudou e a gente colocou ali um novo negócio para ele e no início isso estava indo bem porque aumentava o faturamento dele sem tirar o faturamento da Casa do Pão de Queijo. Estava bacana, mas também não foi para frente. E o melhor bolo de chocolate do mundo, hoje, ele é um produto da Casa do Pão de Queijo. Então eu tenho poucas lojas que ainda se sustentam com o melhor bolo de chocolate do mundo, mas virou um produto, a gente fabrica ele aqui em Itupeva e ele vai para o Brasil inteiro também. O chocolate com calda quente, com sorvete e calda de chocolate quente é uma delícia. Vou fazer uma rodada um dia para eu trazer o bolo, tá? Uma reunião. Pão de queijo também. Quando... Eu não sei se alguém tem aqui uma data para dizer, dessa data para frente o país começou a andar para trás. Para nós, foi quando começaram as manifestações dos 20 centavos da mudança da passagem aqui em São Paulo. Lojas em São Paulo, naquela época, tiveram aproximadamente de 30% a 40% a menos de faturamento. Porque você tinha aquelas confusões, as pessoas não iam para a rua, né? O comércio começou a esvaziar, às vezes a pessoa ficava com medo de transitar em alguns lugares ali em São Paulo. Dali para frente, o nosso negócio, não, que eu digo assim, de vendas, não avançou mais. E a gente está ano a ano, ou anda de lado, ou anda para trás. Marcelo tem convivido com essa situação lá na Casa do Pão de Queijo. A gente chegou a ter quase 200 empregados na fábrica, hoje nós estamos com 120. E aí você tem que empreender novamente. E qual foi a decisão da empresa? E eu falo, não é sorte, né? Porque fala que é sorte, né? Quem trabalha bastante, né? Normalmente tem um lugar ao sol.
Eu costumo dizer isso, né? Quem trabalha tem um lugar no sol. Vai ter o seu lugar. A recompensa vem. Nada é em vão. O esforço nosso não é em vão. Ele gera o resultado. Talvez no primeiro momento a gente não enxerga tanto ali. Nós já estávamos próximos da Copa do Mundo. Junho de 2013. O Brasil bem atrasado para a Copa do Mundo, apesar de já ser decidido há muito tempo. Né? Você pega esses países aí, acho que na China, né? Estava um ano e meio antes, estava pronto lá. Precisava até fazer jogo nos estádios lá, porque estava tudo pronto. E o Brasil super, mega atrasado. Alguns aeroportos receberam concessão para iniciativa privada. E aí o que aconteceu? A empresa que pegou a concessão de Brasília e Natal, que é a Inframérica, ela fez uma pesquisa de mercado para ver quais as marcas que ela ia colocar dentro do seu aeroporto para servir de alimentação para os usuários, os passageiros. E ela chegou à conclusão que, entre várias marcas, a Casa do Pão de Queijo também seria uma empresa para estar trabalhando no aeroporto. Ela achou um franqueado que já era da região de Brasília, mas disse para o franqueado: eu quero falar com a franqueadora. Porque ela também percebeu que franqueado às vezes dá um pouco mais de trabalho. Ela falou: eu quero falar com a dona da marca. E esse franqueado trouxe os representantes da Inframérica aqui em São Paulo falar com o nosso presidente. Nosso presidente atendeu tudo. E esse franqueado é um franqueado que tinha mais de 40 lojas só em aeroportos. Ele mandava mais que a gente. Né? O faturamento dele, ele é o tipo do cliente que, se parar de comprar da gente, vai dar um probleminha no nosso fluxo de caixa. Quando veio, o nosso presidente pensou assim: poxa vida, essas lojas aqui não vai dar para dar para esse franqueado. E aí ele falou: poxa, nosso passado era loja própria, a gente queria resgatar algumas coisas, sabe, embarcar mais tecnologia nas nossas lojas, e às vezes o franqueado tem uma certa resistência de reinvestir, mudar o layout, melhorar a nossa operação, trabalhar um pouco com autoatendimento em algumas lojas, e nós resolvemos abrir loja própria. E aí eu diria que a minha função, por exemplo, nessa época ganhou fôlego. Porque eu, como gerente de recursos humanos de uma fábrica que tem 130 empregados, não precisava mais. E aí alguns departamentos se viram: puxa, saímos daquele sufoco que a água já estava quase cobrindo o nariz. E nós começamos um projeto de lojas próprias. Dava para dizer que até fevereiro a gente tinha 20 lojas próprias, 10 lojas dentro do aeroporto de Guarulhos, com 220 empregados. Quase toda semana eu estou lá no aeroporto de Guarulhos. 5 lojas no aeroporto de Brasília, com 110 empregados. 2 lojas no aeroporto de Viracopos. 1 loja no aeroporto de Natal. E até fevereiro, 3 lojas no aeroporto de... Uma loja no aeroporto de Vitória. E até fevereiro, 3 lojas no aeroporto de Natal. Infelizmente, tivemos que fechar as lojas lá em Natal. Isso dá para nós em torno de 450 empregados só de lojas próprias. Então, hoje a empresa está com quase 600 empregados. Faturamento de loja própria representa hoje em torno de 40%. A gente está na fase final das empresas que estão concorrendo para entrar em Porto Alegre e Fortaleza, que é a mesma empresa que conseguiu a concessão. Somando os 2 aeroportos, nós solicitamos 11 pontos. E a gente está com uma expectativa muito positiva. Numa média de 20 colaboradores por loja, a gente está falando de colocar em mais de 200 colaboradores. Nesses 11 pontos. Nós, nem tudo são flores. Daquele número de 400 para hoje, já chegando quase ao final da apresentação, a gente está aí com 200 lojas franquias. O que aconteceu com o nosso país e com o empresário, por exemplo, que trabalha num shopping? Que a circulação diminuiu ou que a nossa característica de consumo mudou? Porque o nosso cérebro tem uma memória. Eu passei por uma dificuldade. Eu mudo o meu hábito de consumo.
De repente eu vou para uma marca com valor mais barato. De repente eu paro de consumir aquele produto. E mesmo que o meu poder de compra se restabeleça, não necessariamente o meu hábito vai voltar a ser o mesmo. Então nós tivemos no Brasil, nos últimos anos, mais de 300 mil pontos fechados. Por isso, quando o Vinícius fala no começo que o empresário está fazendo um importante papel, ele está mesmo. O governo só precisava não atrapalhar. A gente gostaria até que ajudasse, mas se não ajudar, é só não atrapalhar. Porque a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, você tem um mercado muito interessante, um país com características muito interessantes para você realizar negócios, mas a gente tem uma população desempregada, que o poder de consumo cai de maneira muito substancial, e quem está empregado, uma boa parte, pensa em poder ficar desempregado. Eu tenho um carro lá desde 2010. Todo ano a gente, no começo do ano, fala que vai trocar. Depois de uns 20 dias a gente fala, mas tá bom. Tá bom, por quê? Eu já sou um cliente que não vou na concessionária trocar o carro. Porque no meu cérebro tem a preocupação que eu falo, não sei se de repente eu vou estar lá na casa do pão de queijo. Mesma coisa a minha esposa no trabalho dela. Não é todo mundo que pensa assim, mas muita gente pensa assim. E o país ele vai dando ele vai ficando parado nesse contexto. E nós perdemos 200 lojas. O que tem no meio disso? Tem gente que estava trabalhando legal, bacana? Claro que tem. E aí não está entrando ninguém no shopping. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Agora, tinha muita ineficiência. Na crise, ou quando a concorrência está muito alta, a ineficiência ela bate de um jeito que ela te sacode. Então o franqueado não cuidava bem do custo da mercadoria, não cuidava bem dos equipamentos, não estava cuidando bem da gestão das pessoas. Você mal atendido também grava um registro. Provavelmente você não volta. Se você voltar na segunda vez, né, porque você gosta da marca, não, vou dar uma chance, vou voltar. Você volta e é bem atendido, talvez você até jogue fora aquela memória ruim que você estava. Mas você voltou de novo, mas fala, não é possível. Os caras estão de implicância comigo, você não volta mais. Então essas lojas ineficientes, ou que estavam em locais que não tem jeito mesmo, porque não tem circulação, elas não seguraram. Muito das lojas está dentro de shopping, e shopping tem um aluguel muito caro, então você tem um custo alto para operar. Você paga um boleto caro, como a gente costuma dizer, o boleto é caro. Né? Aluguel de 12, 13, 14 mil, para você vender 50 mil, não sobra nada. Então muitas lojas fecharam nesse período, e a gente está aí com 200 lojas, 500 torres, e as nossas 17 lojas próprias, esperando que a gente possa retomar. Estamos esperançosos, a gente começa a ver um pequeno movimento de investimento, porque a nossa venda é uma venda cara. Vamos pensar na venda inicial nossa, que é uma nova loja. Você, para montar uma loja, gasta. A reforma do ponto, a compra dos equipamentos, abrir uma empresa. Então, não está tão fácil assim para você investir, não. Em 2017, nós completamos 50 anos. Jimmy, pode ir direto para o filme. Pensa num sonho de aromas e sabores. Junte uma profunda lembrança dos tempos de infância e, com carinho, coloque sobre uma grande mesa formando bolinhas amarelas. Depois, por uma travessa, espalhe as bolinhas amarelas e aqueça-as, como se fosse dentro do seu peito, deixando crescer lentamente. E quando quentinhas ainda estiverem, leve para uma aconchegante casinha verde para distribuí-las às outras pessoas. Como um sonho de infância, ensine outras pessoas a fazerem saborosas bolinhas amarelas para alimentar o mundo com novas experiências. E ensine também o que é qualidade, gratidão, carinho.
para que possam compartilhar os teus sonhos através de uma fantástica fábrica de bolinhas amarelas. Mais tarde, espalhe pelas ruas e shoppings das cidades várias casinhas verdes e ensine outras pessoas o significado da parceria e como partilhar os sonhos. Invente novos sabores e os apresente em uma vitrine, lado a lado com umas deliciosas bolinhas amarelas. E nunca, por um instante sequer, deixe de sonhar e se reinventar. Para o inverno e as boas amizades, ofereça os mistérios das bebidas quentes. No outono, permita-se mergulhar no melhor bolo de chocolate do mundo. Quando for primavera-verão, deixe o sol bater pela extensão das casinhas verdes com bolinhas amarelas, para que todos vejam os teus sonhos. E através dos sonhos, reconheçam o crescimento de tantas realidades. Que o sonho é nosso, e que tudo isso é para mim e você. Eu queria só finalizar, dizer que hoje eu percebo que eu sempre fiz isso nas empresas que eu passei. Para mim, a empresa é minha. Eu falo como se a empresa fosse minha. Eu acho que fazer com que as pessoas que estejam dentro da empresa, que não são donas da empresa, mas que elas se situem, que elas comecem a trabalhar como se a empresa fosse delas, eu entendo que isso faz com que a empresa possa ir muito mais além. A gente acaba sonhando junto com o empreendedor. Então, eu agradeço as empresas que eu trabalhei, as pessoas que tiveram coragem de montar um negócio, de levar esse negócio para frente, de assumir todos os riscos e a dificuldade que é você ter um negócio em qualquer lugar do mundo. Você é responsável pelas pessoas, você é responsável pelos clientes, você olha aquele seu produto, se deu problema você sofre com aquilo. E que fazer com que as pessoas que estão dentro da empresa, que não são os empreendedores, que a pessoa não é dona, mas que ela se sinta dona, faz uma diferença muito grande. E em fevereiro, para nós foi um momento muito triste, porque fechar o terminal de Natal, e aí eu encerro falando do terminal de Natal, de gestão de pessoas, foi algo emblemático para nós. Porque o terminal de Natal, que começou em maio de 2014, nós temos quase que 80% das pessoas que estavam lá, estavam desde maio de 2014. Era um local que menos tinha demissão na empresa. O número de demissão é uma coisa assim que quando a gente apresentava indicadores para pessoas de fora, eles achavam que estava errado o número. Porque normalmente uma rotatividade é de 20, 30 por ano. Natal dava 2% ao ano. E eu falei para o gerente de terminal, quando eu fui para lá, agora, semana passada, fazer as homologações das 40 pessoas que ainda tinham lá. Eu disse para ele: Douglas, quero te falar duas coisas. A primeira é quando a gente faz um trabalho igual esse hoje, de demitir as pessoas, de fazer as homologações, passar o dia inteiro fazendo um trabalho que é um trabalho mais chato da nossa área, você sai cansado, você sai acabado. E eu falei para ele: eu estou me sentindo bem. É muito estranho esse sentimento. E eu sei porque eu estou me sentindo bem. Porque todos que se relacionaram aqui comigo, que vieram assinar a rescisão, que vieram tirar alguma dúvida e pegar os seus documentos, todos eles, na sua grande maioria, cada um no seu estilo, na sua simplicidade, agradeceram por fazer parte da empresa. Então eles vieram com um sentimento de gratidão. E o outro diferencial desse terminal é o quanto você fez com que uma pessoa que entendesse o negócio. Era bonito de você ver o atendente de Natal interagir com algumas variáveis que teoricamente seria de alguém com mais maturidade, com mais cargo dentro da organização, do tipo de fazer conexões entre chegada de voo, assamento de pão de queijo, montagem de equipe de loja 1 para loja 3, loja 4, e tudo isso sendo feito pelos atendentes, sem precisar um gestor fazer. Eu falei para ele, porque o número financeiro de Natal, ele sempre foi ruim desde que inaugurou. Qualquer empresa teria fechado no primeiro ano. Eu falei: esse trabalho que vocês fizeram aqui deu uma sobrevida de 5 anos ao terminal. Parabéns.
Então, mais uma vez, parabéns a você, empreendedor, e a você que está dentro de uma empresa, que você entenda a responsabilidade de, junto com o empreendedor, fazer o negócio para frente. Muito obrigado, pessoal. Alguém precisa de caneta para pergunta ou não? Não? Damião, eu estava aqui escutando sua história e te parabenizar, né? Primeiro por partilhar assim de uma forma tão sincera e tão honesta a sua vida com a gente. Eu acho que isso é muito, muito enriquecedor. Estava pensando assim também da forma como você coloca o empreendedorismo. Acho que a maior dificuldade que eu tenho hoje na minha trajetória é de encontrar pessoas que tenham esse engajamento, né? Essa vestir a camisa da empresa, olhar para a empresa como se fosse um dono mesmo e não achar que isso está sendo usado ou que está trabalhando para enriquecer o patrão ou coisa assim do tipo, né? E eu queria te perguntar, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, né? Primeiro, o que você sente qual o tipo de comportamento que você vê que mais dá certo naqueles colaboradores que agem dessa maneira e o que você mais sente dificuldade também? Bem, uma linha que a gente adota muito na Casa Pão de Queijo, eu tenho muita sorte de trabalhar com o meu diretor. Eu respondo com o diretor industrial, Fernando, e ele é um diretor, eu falo para ele, você é o diretor industrial mais humano que eu já conheci na minha vida. A linha que a gente segue na Casa do Pão de Queijo é a linha do exemplo, de compartilhar os valores e de ensinar no sentido de transferir informações para as pessoas. Como eu falei, nem tudo são flores. Quando a Casa do Pão de Queijo contratou o Fernando, ele entrou em março de 2005, ele entrou 2 anos antes que eu. Quando ele entrou aqui na Casa do Pão de Queijo, rodava por ano todo mundo. A pessoa não ficava mais de 1 ano na Casa do Pão de Queijo. E a proposta dele, quando ele chegou, ele falou assim, para montar um sistema e certificar vai levar uns 3 anos, vai demorar porque é uma questão cultural. Então, nós tivemos ao longo do caminho muitas saídas, mas a gente foi mostrando para a pessoa, através do exemplo, né, qual é o tipo de postura que a gente espera. Eu me vi em coisas malucas, do tipo assim, num departamento com 4 pessoas, um tinha avisado que no médico, os 3 faltaram no mesmo dia. Eu me vi na casa das pessoas para correr atrás deles. E aí, quando a gente, no começo, isso gera um certo... Isso não encaixa tanto. Aos poucos, as pessoas vão percebendo isso. Então, o Fernando sempre costuma dizer, a onda que vai levando todo mundo. Essa onda vai levando todo mundo. Num determinado momento, as pessoas começam a perceber que não dá mais para ficar naquele lugar. Não dá mais, eu tenho que sair. A pessoa mesmo sai. Quando você fortalece essa cultura, quem entra nessa cultura tem muita dificuldade de não seguir essa cultura. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um escritório na Faria Lima com 40 pessoas, que fica mais a área comercial, nosso presidente e tudo mais. Lá no escritório, você pega um cafezinho na máquina, você vai na sua mesa, tá tudo certo. Você come na sua mesa, tá tudo certo. Na fábrica, tem um lugar para comer. Você não pode sair com um copinho de café do auditório, por exemplo, do refeitório. Por quê? Isso está dentro do sistema integrado de pragas. Então, eu diminuo o número de alimentação, naquele local de alimentação eu controlo melhor, eu limpo melhor, eu vou evitar, né, pragas, roedores e tudo mais. Às vezes vem alguém da Faria Lima, mais novo, né, que a gente fala, está habituado a fazer isso lá, quando ele sai com o café, parece... Já viu o Monstros S.A., que vem todo mundo para descontaminar a pessoa? Opa, para, que você não pode fazer isso. Esses dias, o filho do presidente, né, retornou dos estudos fora do país, mandou uma mensagem para mim e falou, Damião, eu vou levar um amigo meu para fazer uma visita. Eu falei, pode vir que eu estou te esperando. Chega na portaria. O guarda me liga e fala, Damião, tem 2 pessoas aqui, eu não posso deixar entrar aqui, um está de bermuda. Eu falei, qual que é o nome? Ricardo Carneiro. Eu falei, segura aí. Aí fui lá. E ele estava de calça, o amigo estava de bermuda.
Eu falei, Ricardo, ele não pode entrar. Aí eu olhei para o amigo dele e falei assim, você topa colocar uma calça? Eu topo. Eu falei, então dá um minutinho aí que eu vou buscar a calça. Eu pedi ele de entrar. E aí, assim, eu tô lá na operação. Eu sou uma pessoa da expedição que está na doca e está vendo aquilo. Eu estou testando o dono da empresa. Vamos ver se é isso mesmo que eles estão falando. Porque eu não posso entrar de bermuda, mas chegou o dono da empresa, vai entrar de bermuda. Então vai entrar. O outro filho que já está no negócio há um bom tempo, o Mário, tem 30 anos, agora ele já está vacinado, já conhece as práticas, tudo. Mas no começo, quando ele começou a vir, no início que ele vinha para a fábrica, um dia ele pegou um suquinho e foi sair no corredor. Ele chegou no meio do corredor, a moça de compras parou ele. Mário, não pode sair com alimento no auditório. Ele, opa, desculpa. Que também ajuda, eles não estão lá para bagunçar o processo, eles só não estavam tão habituados. Então, a gente veio construindo no exemplo. 2008, mais ou menos, eu lembro até hoje, era umas 7 horas da noite, a gente estava no laboratório da empresa, eu, o meu diretor, a gente estava, já tinha passado a certificação, e eu lembro que chegou um rapaz da produção, porque na época a gente tinha um turno à noite que só montava sanduíche. O rapaz, o operador da produção, chegou para o supervisor, não chegou para o meu diretor, para mim ou para o gerente da fábrica. A gente estava lá comendo um lanche no laboratório. Lá é um local também que você pode fazer alimentação. É um local de teste, é um lugar bom. De vez em quando à tarde eu vou no laboratório, de repente tem um pão de queijo lá, a gente já compra. Né? E ele chegou e cochichou alguma coisa para o supervisor. E o meu diretor, ele é muito esperto. Ele falou, o que aconteceu, Luiz? Não, é que o pão veio um probleminha. Ele falou, pode parar a produção. Não vai fazer. Ou seja, ele deve ter voltado, né? É igual aluno que fica feliz que acabou a energia. Né? Ele falou, galera, pode parar. Porque o Fernando falou que não vai produzir com pão assim. E não produziu. Tá? É um processo. Eu estabeleço uma linha, cada local, cada tipo de segmento deve ter a sua linha, não tem uma receita única, eu preciso acreditar naquilo, vai ter momentos que eu vou ficar, sabe, achando que o negócio não vai, mas vai encaixando, vai encaixando. E às vezes é cíclico, porque nós temos aspirações como empregados também. Às vezes um bom empregado seu de muito tempo começa a te dar um trabalho, porque ele deu um problema. E outra, vamos pensar, na minha vida inteira eu queria estar num cargo de gestão. Mas, por exemplo, se eu quero ser diretor de recursos humanos, eu vou ter que ir para outro lugar. Posso ficar cobrando o Fernando. E aí, às vezes eu começo a dar trabalho para ele porque eu quero uma coisa que a empresa não pode me fornecer. Então, é constante, constante. E, só para fechar aqui, o que a gente tem feito é inserir as pessoas no processo, bastante. A tal ponto de levar o pessoal da produção nas lojas, lá em São Paulo. Ó, tá vendo o que você faz? Qual é o resultado disso? É isso aqui que você faz. Funciona. Demora. Mas funciona. Mais alguém tem pergunta? Peço que vocês preencham então essa avaliação, né? Não é avaliação não para você, viu, Damião? Para ficar te monitorando, não, mas é mais para a gente também pegar as sugestões de vocês e peço para que quem colocou o e-mail lá, com aquela letra de médico, passe lá agora, dê uma olhadinha de novo, coloca na outra linha, põe o telefone bonitinho, porque é assim que a gente consegue falar com vocês, para ficar legível. A gente vê que muita gente acaba não colocando da melhor forma. Quero te agradecer, Damião, pela sua disponibilidade, foi muito enriquecedor para a gente, com certeza aprendemos muito, que você possa voltar aqui com a gente sempre para trazer seu conhecimento, tá bom? Agradeço. Boa noite, pessoal.